Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Como é que foi as provas? Espero que tenha todo mundo ido bem. Dia 30 saem os nossos resultados. Mas, enquanto isso, a gente já tem duas matérias aí sendo preparadas para a gente. E eu vou começar, então, com farmacologia e fitoterapia, que é uma das matérias que a gente tem nesse módulo. Para quem não me conhece, eu me chamo Victoria Ferreira. Eu faço nutrição na Unicesumar. Estou aí finalizando, se Deus quiser, o segundo ano. E vamos, então, trago aí os resumos comentados, os resumos onde eu mesma faço o resumo e leio para vocês. Então, não é nada mais do que o que está no livro. Algumas coisas eu trago de informação que no livro tem, que nós deveríamos saber, talvez você saiba, mas eu procuro mais um pouquinho, agregar um pouco mais, para que a gente consiga aí passar por essa disciplina também e alcançarmos o nosso certificado. Antes de mais nada, se você está achando interessante, já se inscreve no canal, curte, deixa um comentário no final se você gostou. Se você também não gostou, já deixa aí para mim como eu posso ajudar, como eu posso melhorar aí, para que a gente tenha essa interação ainda maior. Mas sem mais delongas, vamos lá. Então, o nosso primeiro capítulo fala sobre princípios básicos da farmacologia. Confesso que achei já de cara bem intensa essa matéria, mas vamos passar. Bom, princípios gerais da farmacologia. O que é um fármaco? Fármaco pode ser definido como uma substância química de estrutura conhecida que não seja um nutriente ou um ingrediente essencial da dieta, o qual produz um efeito biológico quando administrado a um organismo vivo. De origem química ou obtida a partir de plantas ou animais, o medicamento é uma preparação química que geralmente, mas não exclusivamente, contém um ou diversos fármacos associados a outras substâncias, como recipientes, conservantes, solventes. Na maioria dos casos, a molécula do fármaco interage como um agonista, um ativador, ou um antagonista, um inibidor. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Com uma molécula específica no sistema biológico que desempenha uma função reguladora ou seu mecanismo de ação. E, finalmente, após desempenhar sua função, deve ser inativado ou excretado do corpo em uma velocidade razoável, de modo que suas ações tenham a duração apropriada e não provoquem efeitos indesejáveis. Claro que a gente usa, então, a intenção dos fármacos é melhorar alguma coisa, não piorar. A gente sabe que pode acontecer também a piora. Estou tentando ver um jeito da luz ficar boa aqui, mas ela tem que ficar aqui, né? Não vai dar agora. Então, a função dele é o quê? Seria ser administrado, né? A gente ter a absorção e logo depois ele sair para que ele não cause mais problemas. Por isso que ele fala, não provoquem efeitos indesejados. Interações fármaco-corpo. Essas interações são divididas em duas classes quando se referem-se a ações do corpo sobre o fármaco, são denominados processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Então, são dois nomezinhos bem próximos que a gente tem que lembrar aí para que não haja confusão, principalmente na hora da prova, principalmente quando a gente está mais sobre tensão, para que não seja confuso. Então, eu vou deixar, apesar de eu ter deixado no resumo, eu vou pular logo essa parte do livro, porque eu realmente achei meio confusa na hora de ler. Então, ó, vamos lá. O farmacocinéticos é o quê? Ele estuda a atuação do fármaco no organismo, desde da administração até a excreção. Então, vai passar pela administração, como vai ser administrado, se vai ser por via oral, via intravenosa, né? A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Então, todo a atuação do fármaco no organismo, desde a administração até a excreção, ele é chamado de farmacocinéticos. As vias de administração são escolhidas para tirar proveito das moléculas de transporte e de outros mecanismos que possibilitem a entrada do fármaco nos tecidos corporais. A via de administração é determinada primariamente pelas propriedades do fármaco, por exemplo, hidro ou lipossolúveis ionização, e pelos objetivos terapêuticos, necessidades
Calma aí. Deixa eu tirar daqui. Isso. De um início rápido de ação, necessidade de tratamento por longo tempo ou restrição de acesso a um local específico. As vias principais de administração de fármacos incluem a enteral, parenteral e atópica. E atópica, tá? Tópica. Então, a gente tem a via enteral, constitui modo mais seguro, comum, conveniente e econômico de administrar os fármacos, apresentando a absorção direta na circulação sanguínea. Atualmente são divididos em via oral, que pode ser, né, sublingual ou entre a bochecha e a gengiva, que é a parte bucal. A oral tem as vantagens que possui diversas apresentações, gota, comprimido, cápsulas, liberação prolongada, sendo de autoadministração. Deglutinação tem menos tendência do que outros métodos a causar infecções sistêmicas, como complicações do tratamento. E, em caso de intoxicação, o processo é facilmente neutralizado com carvão ativado. A desvantagem sofre interferência direta do pH estomacal e intestinal, inibindo ou diminuindo a absorção do fármaco. Temos também a parental. A parental consiste na introdução direta do fármaco na circulação sistêmica, líquido cefalorraquidiano ou em outro espaço tecidual, tendo como resultado o início de uma ação imediata, uma vez que as barreiras corporais já foram superadas, né? Então, seria uma agulha, né? Uma seringa que ela deposita já no gente, cadê? Na nossa circulação sistêmica, e ele tem uma ação mais rápida que todas as barreiras já foram superadas, né? Foi direto na fonte ali. Apresenta desvantagem em relação à necessidade de administração somente por profissionais habilitados e aumento da potencial tóxico do fármaco, em virtude da velocidade da ação rápida. Então, o que pode ser? Podem ser a intravenosa, que é chamada de IV, útil para fármacos que não são absorvidos por via oral, permite um efeito rápido e um grau de controle máximo sobre a quantidade do fármaco administrado. Vantajosa para fármacos que podem causar irritação quando administrados por outras vias, porque o fármaco se dilui no sangue rapidamente. Entretanto, pode precipitar constituintes do sangue, causar hemólise ou outras reações adversas se for introduzida muito rapidamente ou se alcançar concentrações elevadas. A parental também pode ser no modo intramuscular. Fármacos administrados estão em soluções aquosas que são administrados rapidamente ou em preparações especializadas de depósito, que são absorvidas lentamente. À medida que o veículo se difunde para fora do músculo, o fármaco se precipita no local da injeção. Também a parental a gente pode dividir em subcutânea, SC. Oferece absorção por difusão simples e é mais lenta do que a via intravenosa. A injeção subcutânea minimiza os riscos de hemólise ou trombose associada à injeção intravenosa e pode proporcionar efeitos lentos, constantes e prolongados. Esta via não deve ser usada com fármacos que causam irritação tissular, porque pode ocorrer dor intensa e necrose. Fármacos administrados comumente por via subcutânea incluem insulina e heparina. Outros, a inalação oral, as vias inalatórias oral e nasal, asseguram a rápida oferta do fármaco por meio de ampla superfície. Tópica, a aplicação tópica é usada quando se deseja um efeito local do fármaco, ou seja, aplicado diretamente na pele para o tratamento. Transdérmica. Essa via de administração proporciona efeitos sistêmicos pela aplicação do fármaco na pele, em geral, por meio de um adesivo cutâneo. A velocidade de absorção pode variar de modo acentuado, dependendo das características físicas da pele, do local da aplicação e da lipossolubilidade do fármaco. Retal. Como 50% da drenagem da região retal não passa pela circulação portal, a biotransformação dos fármacos pelo fígado é minimizada com o uso desta via. A vantagem adicional da via retal é evitar a destruição do fármaco no ambiente trato gastrointestinal
Ela também é útil se o fármaco provoca êmese, vômito, quando administrado por via oral, ou se o paciente já se encontra vomitando ou se está inconsciente. Fases do farmacocinéticas. Então, farmacocinética, lembrando que é o estudo do fármaco no nosso organismo, desde a administração até a excreção. A absorção é a transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. O mecanismo de administração do fármaco a partir do trato gastrointestinal constitui modo mais seguro, comum, conveniente e econômico de administrar os fármacos apresentando a absorção direta na circulação sanguínea, via oral, sob a língua, né, que é a sublingual, entre a bochecha e a gengiva, que é a via bucal. Dependendo das propriedades químicas, os fármacos podem ser absorvidos do trato gastrointestinal por difusão passiva, difusão facilitada, transporte ativo ou endocitose. Veículos de fármacos podem ser muito importantes em facilitar o transporte e a permeação por encapsular o agente ativo em lipossomos e regular a liberação, como em preparos de liberação lenta. Então, a gente tem difusão passiva, difusão facilitada e transporte ativo. A gente já estudou isso em outras matérias, mas aqui ele traz um resumo bem resumizinho assim mesmo do que seria, né? Passivo, o fármaco se move da região mais concentrada para a menos concentrada. Este transporte é utilizado pela maioria dos fármacos. Então, a maioria dos fármacos utiliza a difusão passiva. Onde está muito concentrado, ele flui para a parte menos concentrada. Nota-se que compostos hidrossolúveis atravessam a membrana celular através de canais poros aquosos e os lipossolúveis movem-se facilmente através das membranas biológicas, em função da sua solubilidade da bicamada lipídica. Difusão facilitada, transporte de moléculas grandes com alto peso molecular, que somente é possível pela presença de de proteínas transportadoras. Transporte que não necessita de energia, entretanto, pode ser saturado ou inibido por compostos que competem pelo transportador. Transporte ativo. Transporte que também envolve transportadores proteicos específicos que atravessam a membrana. Poucos fármacos cuja estruturas se assemelham às de metabólitos da ocorrência natural são transportados através da membrana celular, usando esses transportadores proteicos específicos. Então, a gente tem a difusão facilitada, a difusão ativa. Ô, gente. Desculpa. A difusão passiva, a difusão facilitada e o transporte ativo. A passiva, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A facilitada necessita de um transportador, de uma proteína transportadora. E o ativo é de baixa alta concentração de gradiente. Então, aqui tem uma baixa alta concentração e aqui tem uma alta baixa concentração de gradiente. Então, ele vai precisar de uma proteína específica para fazer esse transporte. Ele traz um quadrinho com alguns fatores bem interessantes de ler, e aqui eu quis colocar porque ele fala que a maioria dos fármacos são ácidos fracos e bases fracas, né? E fármacos ácidos fracos são mais rapidamente absorvidos de um meio ácido do estômago que fármacos que são bases fracas. Independente de o fármaco ser ácido ou básico, a maior absorção ocorre no intestino delgado, área de superfície mais ampla e membranas mais permeáveis. E aí a gente vem para a biodisponibilidade. O que seria a biodisponibilidade de um fármaco, né? Após o fármaco sofrer sua dissolução e absorção, ele atingirá a circulação sistêmica, estando sua concentração diretamente relacionada à sua via de administração do fármaco. A sua forma química e a certos fatores específicos do paciente, como transportadores e enzimas gastrointestinais e hepáticos. A biodisponibilidade é determinada pela comparação dos níveis plasmáticos do fármaco depois de uma via de administração.
Na administração intravenosa, 100% do fármaco entra na circulação rapidamente. Quando o fármaco é administrado por via oral, somente parte da dose aparece no plasma. Considerando a concentração plasmática do fármaco em função do tempo, pode-se mensurar a área sobre a curva. A área sobre a curva reflete a extensão da absorção do fármaco. A biodisponibilidade de um fármaco administrado por via oral é a relação da área sobre a curva após a administração oral com a área sobre a curva por administração intravenosa. A área de absorção sobre a curva da concentração versus o tempo no sangue é proporcional à dose e à extensão da biodisponibilidade de um fármaco e se sua eliminação é de primeira ordem. Fatores que influenciam a biodisponibilidade. Efeito da primeira passagem hepática. O medicamento a ser absorvido no trato gastrointestinal, antes de atingir a circulação sistêmica, percorre a circulação porta-hepática, sofrendo biotransformação, perdendo-se uma porcentagem de sua concentração inicialmente administrada. Portanto, fármacos que sofrem intenso efeito de primeira passagem devem ser administrados com uma dose suficiente para garantir assim sua eficácia. Solubilidade do fármaco. As membranas celulares são lipídicas. Assim, fármacos lipossolúveis apresentam maior facilidade na absorção. Distribuição de fármacos. Após o fármaco ser absorvido e sofrer o efeito de primeira passagem, ele deve ser distribuído no organismo, ou seja, ele rapidamente sai da circulação e entra nos tecidos. Esse processo depende principalmente do fluxo sanguíneo tecidual, permeabilidade capilar e principalmente da ligação às proteínas plasmáticas que realizam o transporte do fármaco através da circulação. A ligação entre o fármaco e a proteína plasmática tem como principal carreadora a albumina, com concentração de cerca de 4 gramas por decilitro, que pode atuar como uma reserva de composto. Isso mantém a concentração do fármaco livre como uma fração constante do fármaco total no plasma. A ligação às proteínas plasmáticas tende a reduzir a disponibilidade de um fármaco para difusão ou transporte até o órgão-alvo, visto que, em geral, apenas a forma livre ou não ligada do fármaco é capaz de propagar-se através das membranas. Volume de distribuição. O volume de distribuição, também chamado de VD, é uma relação entre a quantidade e concentração do fármaco no corpo e sangue. Em termos quantitativos, o volume de distribuição representa o volume do líquido necessário para conter a quantidade total do fármaco absorvido no corpo. Este volume, não necessariamente, relaciona-se ao volume total de sangue presente no organismo, e sim um volume aparente, ao qual necessitaríamos para conter a quantidade final do fármaco de forma homogênea. Deste modo, fármacos com elevados valores de volume de distribuição apresentam-se com concentrações elevadas no tecido extravascular. Tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, também chamado de T-meio, de um fármaco é um tempo necessário para que ele tenha sua concentração reduzida pela metade. O conhecimento dessa informação torna possível calcular a frequência de doses necessárias para manter a concentração plasmática do fármaco dentro da faixa terapêutica adequada. Este tempo sofre algumas interferências no organismo. Deve-se levar em consideração que, com o processo de envelhecimento, a massa muscular esquelética diminui, o que pode reduzir o volume de distribuição. Em contrapartida, um indivíduo obeso apresenta aumento na capacidade da captação de um fármaco pelo tecido adiposo. E, para um fármaco que se distribui na gordura, pode ser necessário administrar uma dose mais alta, a fim de alcançar níveis plasmáticos terapêuticos. Depuração. O processo de depuração, clearance, inicia-se imediatamente quando o fármaco entra no organismo, onde a maioria deles é eliminada de acordo com uma cinética de primeira ordem. As três principais vias de eliminação são a biotransformação hepática, eliminação biliar e eliminação urinária. Juntos, esses processos de eliminação diminuem exponencialmente a concentração no plasma. Esse aqui ele traz uma
figura de detoxificação. No caso, um fármaco seria, né, uma toxina. Aí tem a fase 1, a decomposição da toxina, neutralizar as toxinas. Os resíduos podem ir para a vesícula biliar, que é o fígado, né? Então, no fígado acontece isso. Aí pode ir para a vesícula biliar e sair na bile, ou pode ir para o rim e sair na urina. Biotransformação. Os seres humanos são expostos diariamente a uma grande variedade de compostos estranhos, chamados de xenobióticos. Deste modo, acredita-se que o sistema de biotransformação de fármacos tenha evoluído a partir da necessidade de detoxificar e eliminar bioprodutos e toxinas vegetais e bacterianas, o que mais tarde se estendeu a fármacos e outros xenobióticos ambientais. Os rins têm dificuldade ou são impossibilitados de eliminar fármacos altamente apolares. Assim, estes compostos são primeiramente biotransformados no fígado em substâncias mais polares, usando dois grupos gerais de reações denominados fase 1 ou fase 2. Reações de fase 1 têm como objetivo transformar o fármaco apolar mais polar por meio de reações de redução, oxidação ou hidrólise, que introduzem grupamentos polares. Essas reações são catalisadas pelo sistema citocromo P450, sendo estes complexos um alvo importante de interações farmacocinéticas de fármacos, podendo ser inibidas a diminuição sua concentração, dificultando o processo de metabolização do fármaco e, consequentemente, aumentando sua concentração e risco potencial de intoxicação. Exemplo, os fitoterápicos também exercem efeitos significativos no sistema P450. Um exemplo é a erva de São João, fitoterápico popular usado para estabilização do humor. Muitos estudos observacionais constataram que o hipéricus consegue induzir a expressão do 450 e assim reduzir a eficácia de outras substâncias. Podem ser também induzidas aumentando sua concentração, favorecendo o processo de metabolização do fármaco e, consequentemente, diminuindo sua concentração. O omeprazol e o cetaconazol. Aí vem as reduções de fase 2. Caso não funcione a 1, a gente vai para a fase 2. São utilizados apenas quando a fase 1 não for suficiente para provocar a eliminação do fármaco e consistem em reações de conjugação, ou seja, a adição de compostos como ácido glicurônico, ácido sulfúrico, ácido acético ou aminoácido, que resulta na produção de um composto polar, em geral mais hidrossolúvel e terapeuticamente inativo. E o fármaco conjugado, altamente polar, é então excretado pelos rins ou pela bile. Acredita-se que o processo possa ser influenciado diretamente pela microbiota. A flora intestinal possui um grande potencial redutivo, consequentemente, apresentando um grande potencial de interferência na metabolização dos fármacos. E também pela idade. Acredita-se que ocorra uma diminuição metabólica relacionada à senilidade, principalmente na redução das enzimas relacionadas à biotransformação hepática. Excreção. A excreção renal é um último processo farmacocinético e tem como objetivo a eliminação dos agentes farmacológicos residuais. Os fármacos e seus metabolitos são, em sua maioria, eliminados do corpo por excreção renal e biliar. A excreção renal é o mecanismo mais comum de eliminação de fármacos e se baseia na natureza hidrolífica de um fármaco ou seu metabolito. O fluxo sanguíneo renal apresenta cerca de 25% do fluxo sanguíneo sistêmico total, assegurando contínua exposição de qualquer fármaco presente no sangue aos rins. A taxa de eliminação dos fármacos pelos rins depende do equilíbrio das taxas de filtração, secreção e reabsorção. Apenas um número relativamente pequeno de fármaco é excretado
primariamente pela bile ou pelas vias respiratórias dérmicas. Muitos fármacos administrados oralmente sofrem Desculpa, gente. Muitos fármacos administrados oralmente sofrem absorção incompleta pelo trato gastrointestinal superior e o fármaco residual é então eliminado por excreção fecal. Ai. Aí a gente acaba, então, o processo farmacocinético, que é da administração até a excreção. E agora a gente vem para a farmacodinâmica. O termo farmacodinâmico se refere aos efeitos do fármaco no corpo, ou seja, trata-se da ligação do fármaco com o seu receptor específico, desencadeando uma resposta no organismo. O estudo da farmacodinâmica se baseia no conceito da ligação fármaco-receptor. Uma vez que isso acontece, pode ocorrer uma resposta como consequência dessa interação. Se, por acaso, existir um número considerável de receptores ocupados, ou seja, a resposta a um fármaco é proporcional à concentração de receptores ligados, ocupados. Interação fármaco-receptor normalmente são classificadas em estado ativo ou inativo. E, deste modo, os fármacos são classificados de acordo com a capacidade em manter ou alterar esse estado, sendo dividido em agonistas e antagonistas. Os agonistas, processos que favorecem o efeito celular quando ocorre a ligação do receptor ao fármaco. Antagonista, processo que dificulta ou inativa o efeito celular quando ocorre a ligação do receptor ao fármaco. Este ainda pode ser subdividido em reversíveis ou irreversíveis. Ou seja, seu efeito pode ser suprimido rapidamente ou seu efeito é prolongado, estando diretamente relacionado com sua especificidade ao sítio de ação. Após a interação fármaco-receptor, tem-se uma série de efeitos relacionados à concentração-tempo, sendo considerados efeitos imediatos, tardios e cumulativos. Efeitos imediatos. Diretamente proporcional à concentração plasmática do fármaco, iniciando imediatamente após a administração do fármaco. Efeitos retardados. Atraso do mecanismo de ação estão relacionados com alterações na concentração plasmática e no volume de distribuição. Deste modo, o efeito leva um tempo até o seu início, dependendo do processo de absorção e distribuição do fármaco no organismo. Efeitos cumulativos relacionado ao potencial cumulativo, normalmente associado à lipossolubilidade do composto e seu volume de distribuição. Entretanto, condições como agressões hepáticas e renais não devem ser descartadas, uma vez que interferem diretamente na biotransformação e excreção dos compostos. Assim, o efeito ocorre ao longo prazo, ou seja, pode demorar horas ou dias para iniciar-se ou cessar-se. Aqui é canadinho de ligante, representação do processo de interação fármaco-receptor. A gente está acabando já, gente. Regulação celular das interações fármaco-receptor. A ativação ou a inibição de um receptor introduzida por fármacos, em geral, tem impacto duradouro sobre a resposta subsequente do receptor à ligação do fármaco. Os mecanismos que medeiam esses efeitos são importantes, uma vez que impedem a estimulação excessiva que poderia levar à lesão celular ou afetar adversamente o organismo como um todo. Muitos fármacos apresentam redução do efeito com o decorrer do tempo. Esse fenômeno é conhecido como taquifilaxia. Gente, eu falei várias vezes para não errar aqui, mas não teve jeito. Taquifilaxia. Então, a taquifilaxia é a redução do efeito no corpo, no organismo, com o decorrer do tempo. Em termos farmacológicos, o receptor e a célula se tornam dessensibilizados à ação do fármaco. Os mecanismos de dessensibilização podem ser divididos em dois tipos:
Dessensibilização homóloga, em que ocorre diminuição dos efeitos de agonistas em apenas um tipo de receptor, e dessensibilização heteróloga, em que se verifica diminuição coordenada dos efeitos de agonistas em dois ou mais tipos de receptores. Acredita-se que o segundo tipo seja causado por uma alteração induzida pelo fármaco em um ponto comum de convergência nos mecanismos de ação dos receptores envolvidos, como moléculas efetora compartilhada. Muitos receptores apresentam dessensibilização. Por exemplo, a resposta celular à estimulação repetida dos receptores beta-adrenérgicos pela epinefrina diminui de maneira uniforme com o decorrer do tempo. Índice terapêutico. Definida como a faixa de doses, concentrações de um fármaco que produz resposta terapêutica sem efeitos adversos inaceitáveis, toxicidade, em uma população de pacientes. Para fármacos que apresentam a pequena janela terapêutica, é preciso efetuar estreito monitoramento de seus níveis plasmáticos, a fim de manter uma dose efetiva sem ultrapassar o nível possível de provocar toxicidade. E aí a gente tem 3 questõezinhas no capítulo, eu não quis trazer para cá porque eu achei bem necessária, mas assim, ó, a primeira fala aí da farmacocinética, né? O caminho do fármaco após sua administração, seja por via oral, parenteral ou outras vias, sendo observado todos os interferentes nesse processo que podem alterar a concentração do fármaco, diminuindo, cessando ou eliminando seu efeito. A farmacodinâmica analisa os tipos de receptores no organismo que possuem afinidade aos fármacos, e essa afinidade promove um efeito desejado ou não ao organismo. A segunda fala sobre a biodisponibilidade, que é definida como a concentração do fármaco disponível para realizar o seu efeito após sofrer um processo farmacocinético de digestão, absorção e efeito da primeira passagem. A solubilidade do fármaco, bem como a via de administração, interfere diretamente na biodisponibilidade e devem ser analisadas, uma vez que os fármacos altamente lipossolúveis, quando administrados por via oral, são melhores absorvidos, bem como a via de administração, uma vez que fármacos injetáveis não sofrem efeitos de primeira passagem e possuem alta disponibilidade. E a 3 fala da questão... Ai, não me lembro muito bem. Os fármacos administrados pela via injetável não sofrem efeitos de primeira passagem. A gente já viu que se a gente tem um fármaco por via oral e por via parental, a gente vai ter maior biodisponibilidade no parental, porque ele vai direto para o corpo sangue. Quando a via oral, ele tem o efeito da primeira passagem. Logo, não sofre interações de sua concentração administrada. Os fármacos com alto volume de distribuição possuem maior capacidade de acúmulo, uma vez que o volume disponível no organismo é limitado. Deste modo, eles tendem a se acumular em tecidos como tecido adiposo, o que, a longo prazo, é o fator de risco ao desenvolvimento da toxicidade do medicamento. Fármacos na forma ionizada não sofrem ou têm dificuldade de absorção. Achei essa informação legal aqui, ó. Isso aqui a gente não encontrou, ó, mas fármaco... Aqui, deixa eu... Ó, fármacos na forma ionizada não sofrem ou têm dificuldade de absorção. Aqui, isso aqui é bem interessante. Bom, então é isso, pessoal. Aqui já fazendo um resumo do resumo agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí, quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa também o seu like e um comentário. Como eu posso melhorar, como eu posso ajudar, se eu estou te ajudando. Tá certo? Não esquece que a gente tem tem uma matéria completa. Se você conhece alguém que está passando agora, a gente tem a matéria de avaliação nutricional. A gente tem 8 aulas e um resumo. Olha o garrancho.
E, e eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. É isso, muito obrigada.